Olá, seja bem-vindo ao nosso sexto encontro desses 10 dias de oração e jejum. Nós estamos realmente muito felizes pelo que o Senhor Deus tem feito nesses últimos encontros, todos os dias às 6 da manhã, das 6 às 6:30, um momento para podermos estar colocando em prática a oração como grupo, como corpo de Cristo, e ao mesmo tempo à noite a possibilidade de podermos crescer no conhecimento a respeito da oração, tendo como base o Evangelho de Lucas. Muito obrigado por estar acompanhando esses 10 dias. Eu quero aproveitar e te pedir que você já vá, a partir de agora, colocando na descrição do vídeo, ou se você está assistindo através do YouTube, ou se está assistindo através do Zoom, você pode colocar aí no próprio chat um pouco daquilo que está sendo a sua história com os 10 dias. Se você está sendo abençoado, se tem um pedido especial pelo qual você gostaria que a igreja orasse junto com você, vai colocando aí na descrição do vídeo ou ao mesmo tempo no chat do grupo do Zoom, para a gente ter a possibilidade de poder estar orando junto uns pelos outros. O nosso objetivo é que ao final desses 10 dias nós tenhamos a possibilidade realmente de ver coisas fantásticas acontecendo ou ouvir o testemunho daquilo que Deus tem feito através da sua vida. Então, vamos estudar sobre oração, vamos orar, vamos ter um encontro especial com Deus e vamos construir uma história de vitória ao lado do Senhor Jesus. Bom, você já sabe que a gente tem estudado um pouco sobre o Evangelho de Lucas, a oração no Evangelho de Lucas, principalmente dentro da história do Senhor Jesus Cristo. Nos nossos últimos encontros, nós tivemos a possibilidade de poder analisar o batismo do Senhor Jesus Cristo, como exatamente depois de ser batizado, ele entra em oração, o céu se abre, o Espírito Santo vem sobre ele e uma voz do céu é ouvida, uma resposta do céu é dada diante do seu questionamento, reconhecendo-o como filho amado. Na sequência, ele vai cheio do Espírito para o deserto para poder orar, só lembrando que ele havia se esvaziado de si mesmo, apesar de ser a segunda pessoa da Trindade Divina. Ele não tinha nenhuma vantagem em cima da história do primeiro Adão. Ele, como segundo Adão, ele veio esvaziando-se de si mesmo, das prerrogativas divinas. Então, para poder conseguir descobrir o plano que ele mesmo havia feito na eternidade, ele dependia da terceira pessoa da Trindade Divina e por isso ele vai entrar agora em jejum e oração para poder tentar compreender quais são os próximos passos que ele vai tomar. O inimigo também se interpõe no meio do caminho, tentando colocar dúvidas sobre a sua filiação divina, tentando fazer com que ele duvide daquilo que é o plano estabelecido pela divindade, mas ele vence todas as tentações do inimigo e acaba movido pelo Espírito Santo, ou cheio do Espírito Santo. Ele sai também daquele deserto e a partir daí ele vai para a sua cidade natal, ele vai para Nazaré, onde no sábado ele se levanta na sinagoga para poder ler o Evangelho o livro de Isaías. E enquanto ele está lendo, ele lê uma passagem messiânica: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu e aí ele vai mencionar todo o trabalho que ele deveria desempenhar, e ele vai terminar a leitura, fechar o livro e vai dizer: hoje se cumpriu essa profecia. As pessoas que estavam ali à sua volta, que provavelmente tinham visto crescer na cidade de Nazaré, disseram: esse não é por acaso o filho de José? A sua mãe e os seus irmãos não estão por aqui? Nós não o conhecemos? E nisso o Senhor Jesus vai mencionar: todo profeta tem a sua honra, a não ser na sua própria casa. E vai acrescentar, ainda mencionando, havia muitas viúvas em Israel na época do profeta Elias, mas foi uma viúva de Sidom que recebeu a bênção de ter o profeta na sua casa. Havia muitos leprosos no tempo de Eliseu, mas foi Naamã, o sírio, que acabou recebendo a bênção e sendo curado. Diante dessa fala, as pessoas da sua cidade o levaram até o alto monte, querendo precipitá-lo para lá para baixo. Ele percebe nisso que é o momento de poder sair de Nazaré. Ele fecha a carpintaria do seu pai e vai mudar o seu quartel-general agora para a cidade de Cafarnaum. Nesse meio tempo, algumas coisas vão acontecendo. Ele vai até a sinagoga, ele prega, ele é criticado porque cura no sábado. Algumas coisas vão acontecendo, mas enquanto isso ele vai chamando os seus primeiros discípulos. Ele vai chamar Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Natanael, Mateus. Ele está chamando. E junto com esses, uma grande multidão de discípulos que acabaram por se agregar a ele. Havia muitos discípulos realmente seguindo. Quando nós temos uma noção, por exemplo, daquilo que o apóstolo Paulo vai falar,
Paulo vai dizer que por ocasião só da ressurreição de Jesus, haviam cerca de 500 discípulos que foram testemunhas da ressurreição de Jesus. Lá no Pentecostes, haviam cerca de 120 discípulos reunidos no mesmo lugar, juntamente com os apóstolos. Portanto, havia uma grande multidão de discípulos. O discípulo era aquele que havia recebido um chamado para poder seguir a Jesus. E Jesus, ele foi chamando as pessoas, e as pessoas começaram a se agregar a ele. Havia gente de todos os lugares. Havia gente de lá da pobre Galileia, muita gente da Galileia, a maior parte dos seus discípulos eram dali. Haviam também algumas pessoas do sul, ali daquela região de Jerusalém, do reino de Judá. Muita gente seguia Jesus, muitos discípulos, que o tempo todo estavam com ele. Aonde você vai olhar para os evangelhos e vai perceber que aonde ele chegava havia uma multidão para poder ouvi-lo. Uma multidão de discípulos, além daqueles que tinham vindo para poder receber também uma bênção dele, mas muitos discípulos o seguiam. Mas agora ele compreendeu que havia chegado o momento para dar um passo além. Para entre os seus discípulos escolher aqueles que, depois da sua morte e ressurreição, que seriam o fundamento, a base da igreja que ele estaria fundando. Aqueles que ele chamaria de apóstolos. E diante disso é que nós temos a possibilidade de poder compreender o texto de Lucas capítulo 6, versos 12 e 13, que é o texto que nós vamos usar como base hoje. Nós vamos ler o texto, na sequência nós teremos a possibilidade de poder fazer uma oração e vamos conversar um pouco a respeito dele, ok? Para essa leitura eu estou usando a Nova Versão Internacional da Bíblia, se você quiser acompanhar a leitura aí na sua casa. O texto diz assim: num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. E se você continuar a leitura, o texto vai dizer quem são esses 12. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu e Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, e Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Só até aqui, eu gostaria de orar junto com vocês. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra, obrigado porque nela descobrimos que o Senhor Jesus Cristo, ele teve a possibilidade de poder usar esse recurso que o Senhor colocou à disposição da humanidade, em momentos em que deveria tomar posicionamentos. Ajuda-nos a podermos compreender esse texto e ao mesmo tempo ser abençoados através dele, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Nós precisamos compreender que Jesus havia chegado num momento realmente importante do seu ministério. Ele tinha já começado o seu ministério, não sabemos exatamente quanto tempo havia se passado, desde que João Batista o havia apontado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e portanto a partir daquele momento o seu ministério público começasse. Mas o fato é que um tempo já havia passado, o número de discípulos já havia crescido consideravelmente, e ele agora precisava trabalhar com um grupo específico para poder prepará-los para serem os apóstolos. É bem verdade que dentro do grupo de discípulos que ele tinha, haviam 7 que eram muito próximos dele. Quando olhamos para os evangelhos, nós percebemos que os irmãos André e Pedro, os outros irmãos Tiago e João, Filipe e Natanael, e ao mesmo tempo o Levi Mateus. Esses 7 discípulos estavam muito próximos de Jesus. Entre esses 7, você encontrava ainda um grupo de Pedro, Tiago e João, que eram ainda mais próximos. E entre esses 3, João, que era aquele que era muito mais próximo. João era o mais novo do grupo, provavelmente ainda um pré-adolescente, e ele sentia uma necessidade muito grande de poder estar na presença de Jesus, estava sempre junto com Cristo. Uma das características marcantes de João era aquela: em todas as ocasiões onde Jesus vai estar fazendo alguma coisa, João estava lá. Ele estava sempre junto com Jesus. Aliás, um detalhe curioso é que quando Jesus foi preso, aquele que esteve mais próximo de Jesus foi João. Na noite em que Jesus Cristo estava tomando a ceia, João estava bem pertinho dele, bem do lado, chegou até a recostar a cabeça no peito de Jesus Cristo. E João se autodenomina o discípulo a quem Jesus amava. Portanto, apesar
dele ter esse grupo mais próximo, havia muitos outros discípulos que também o seguiam. Entre todos esses, Jesus tinha que escolher 12. Quem ele escolheria? Eu quero apenas te lembrar que houve momentos em que Jesus Cristo havia chamado algumas pessoas para poderem segui-lo e eles haviam se recusado a fazê-lo. Você se lembra, por exemplo, quando o jovem rico veio até Jesus e ele veio pronto para poder fazer qualquer coisa. Ele veio pronto até para poder seguir a Jesus. Ele disse: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e disse: guarde os mandamentos. E ele olha para Jesus e diz: eu já tenho guardado esses mandamentos desde a minha infância. E Jesus disse: ótimo, só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e depois vem e segue-me. E então terás um tesouro no céu. E ele foi embora triste porque era dono de muitas riquezas. Portanto, nem todos aqueles que Jesus chamou estiveram dispostos a pagar o preço do discipulado. Porque seguir a Jesus pressupunha uma série de coisas. Pressupunha que aquilo que era importante para eles até aquele presente momento se tornaria secundário. E a grande prioridade da vida seria nada mais nada menos do que tornar-se discípulo de Jesus, e ser discípulo de Jesus seguiria ou seria segui-lo por todos os lados. Lembre-se do que o próprio Jesus falou sobre o discipulado. Quem quiser ser meu discípulo, faça algumas coisas. Primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz e siga-me. 3 coisas muito difíceis. Cruz, quem é que quer saber de cruz? Cruz pressupõe a morte do próprio eu, a morte da vontade. Segui-lo, seguir por onde ele vai. E eu quero te dizer que o caminho de Cristo Jesus é um caminho estreito e apertado, nem todos querem seguir por ele. E ir por onde o Senhor Jesus vai não é uma situação fácil. Negar-se a si mesmo pressupõe que você vai deixar sua vontade de lado. Porque tem horas que Jesus Cristo, dentro do discipulado, ele vai te chamar para poder seguir por determinado caminho e você não vai querer seguir por ele. Porque vai parecer uma grande loucura. Houve vários momentos em que Jesus disse para os seus discípulos para poderem fazer coisas e que eles relutaram. Como, por exemplo, quando ele estava sendo tremendamente perseguido lá em Jerusalém, e ele disse para os seus discípulos: nós vamos para Jerusalém. Quando o próprio Tomé vai dizer: tudo bem, nós vamos contigo, vamos morrer contigo lá, mas nós vamos. Porque ele estava reverberando aquilo que era uma grande verdade. Jesus estava sendo perseguido. Seguir a Jesus nem sempre foi fácil. Mas agora, ele tinha um grupo, e eu quero que você mantenha isso bem claro na sua mente. Ele tinha um grupo de pessoas que haviam aceitado o discipulado. Ele tinha um grupo de pessoas, não sabemos exatamente quantos. Eu mencionei alguns números para você que a Bíblia vai mencionar. O apóstolo Paulo fala sobre 500 que foram testemunhas da ressurreição, 120 estavam no cenáculo, mas a Bíblia fala, os evangelhos falam de multidões que seguiam a Jesus. E haviam muitos discípulos. Quando Jesus, por exemplo, enviou os seus discípulos de 2 em 2, ele enviou 70 discípulos. Mas entre todos esses que haviam aceitado, haviam tomado a decisão de renunciar ao próprio eu, de poder seguir a Cristo Jesus e colocar o reino de Deus como prioridade, entre todos esses ele precisava escolher 12. 12 que seriam os representantes da igreja. Que seriam aqueles sobre os quais o Senhor Jesus construiria a sua igreja, seriam a base da sua igreja. Quem ele escolheria? Quero apenas lembrá-lo que nós precisamos manter bem claro diante da nossa mente o texto de Filipenses no capítulo 2. A partir do versículo 5, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto está dizendo que Jesus Cristo esvaziou-se de si mesmo. O fato de ele ter se esvaziado de si mesmo não significa que ele deixou de ser Deus, muito pelo contrário. Ele era, é e continuará sendo Deus para sempre. Mas de alguma maneira que nós não somos capazes de poder explicar, ele misturou a sua essência divina com a essência humana. Ele misturou o seu DNA divino com o DNA de uma menina de 17 anos, a Maria, de um jeito que não dá para poder desmisturar. Ele continuará sendo Deus e homem para todo sempre. E enquanto estava aqui na terra exercendo seu ministério, ele estava aqui como o segundo Adão.
para vencer onde o primeiro Adão havia falhado. E para isso ele teve que se esvaziar das suas características divinas. Ele não deixou de ser Deus, mas como Ellen White de maneira brilhante diz, a sua divindade estava latente dentro do seu corpo. E agora, para poder descobrir, ele está no momento crítico do seu ministério. Ele tem que, entre o grande número de discípulos que ele tem que escolher 12. Quem ele escolheria? Provavelmente ele deveria ter alguns escribas, ele deveria ter alguns líderes do povo que estavam ainda com ele, até porque no início do seu ministério, muitos dos líderes do povo vieram para poder segui-lo. Quando o seu discurso começou a apertar, é que eles acabaram indo embora. Mas muitos estavam por lá. Quem, dentre os seus discípulos, ele escolheria? É provável que ele tinha as suas predileções, mas quem ele escolheria? E o texto vai deixar claro para a gente, a primeira coisa que o texto aqui vai dizer é que, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Eu acho isso aqui fantástico, porque as escolhas que Jesus tinha que fazer não era entre algo ruim e algo bom. Não era entre alguma coisa que era extremamente perigosa e outra que era muito, muito boa. Não. Era entre o bom e o bom. Todos os discípulos que o haviam seguido até aquele presente momento eram pessoas comprometidas com ele e comprometidas com o reino. Afinal de contas, haviam deixado tudo para poder segui-lo. Quem ele escolheria? Quem teria as características necessárias para poder fazer com que ele pudesse, de alguma maneira, construir ou fundar a sua igreja sobre eles? Eu confesso a vocês que se eu tivesse que escolher os discípulos, eu jamais teria escolhido esses que ele escolheu. Se você der uma olhada assim, só por cima, nem vou te passar o perfil de todos eles, mas Simão Pedro, pensa num cara que muda de acordo com o vento. É um indivíduo que tem muita iniciativa, mas quando a situação fica complicada, ele já vai para o outro lado, fala muito, mas não toma atitudes concretas. Tiago e João, dois indivíduos com uma sede de poder, a ponto de pedir para a própria mãe para poderem ser os maiores no reino. Você encontra, por exemplo, Filipe com uma dificuldade tão grande de acreditar na divindade de Cristo. Quando você olha, por exemplo, para Mateus, um funcionário de Roma, conhecido como um traidor do povo, ele era um publicano. Quando você vai olhar para Tomé, pensa num cara incrédulo, com dificuldade de crer. Quando Jesus ressuscitou, foi ele quem disse: eu só vou acreditar se colocar a mão na ferida dele. Simão Zelote, um nacionalista, um cara que acreditava que conseguiria resolver os problemas políticos do país através da força, provavelmente membro de uma milícia especializada em matar romanos. Quando você olha para todos esses discípulos, você percebe, gente, é complicado. Como é que ele chegou nesses nomes? O texto vai dizer que ele chegou nesses nomes depois de passar uma noite toda orando a Deus. Sabe, esse momento da história de Jesus nos ajuda a poder compreender aqui algumas coisas. Se Cristo, sendo Deus, ele, antes de poder tomar um posicionamento, uma postura como essa, entre o bom e o bom, ele entrou na presença de Deus e passou a noite toda em oração. Ele gastou tempo perguntando ao Pai o que ele achava. Nós às vezes achamos que oração é simplesmente a atitude que nós temos de poder falar para Deus aquilo que a gente quer. Aí a gente fala, e cá entre nós, na maior parte das vezes nós só falamos bobagem. Se a gente for fazer um filtro daquilo que a gente fala para Deus em oração, boa parte do que a gente fala é bobagem. É por isso que eu na minha experiência na oração, eu tenho descoberto que antes de poder abrir minha boca para poder dizer alguma coisa para Deus, eu preciso ouvir aquilo que Ele tem a dizer. Na minha experiência, eu tenho gasto muito tempo com a palavra de Deus. No meu momento de oração, no meu momento de comunhão com Deus, eu faço uma breve oração dizendo: Senhor, estou aqui para poder te ouvir, fala comigo. E então eu vou para a palavra de Deus, leio alguns capítulos da Bíblia, entre aqueles que eu li, escolho um para poder conversar com Deus sobre ele, e começo versículo a versículo conversar com Deus a respeito daquilo que o texto está dizendo, deixando que o Espírito de Deus trabalhe com a minha mente, aplicando os conceitos daquele texto à minha própria experiência. E depois de ter ouvido o que o texto tem a dizer para mim,
Aí então eu começo a conversar com Deus. Eu começo a falar com Deus a respeito daquilo que é a minha agenda. Às vezes, muito da minha agenda é respondido quando eu vou conversar com Deus a respeito do texto bíblico. Nós temos a mania de poder achar que nós temos que estabelecer uma agenda de conversação com Deus. Quando, na verdade, nós deveríamos ter a possibilidade de poder ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. E para poder ouvir, nós temos que ouvir através da Bíblia a palavra do Senhor. Há uma íntima ligação entre a Bíblia, a palavra de Deus, e ao mesmo tempo a oração. Quando você deixa Deus estabelecer aquilo que é a agenda da conversação, Deus tem uma agenda para poder trabalhar conosco. O Senhor Deus já havia, dentro da eternidade, na sua soberania, Ele já havia escolhido os 12 que estariam com Cristo Jesus. E eu acho fantástico isso, porque ao invés de Cristo Jesus ficar quebrando cabeça, tentando escolher entre o bom e o bom, Ele vai até Deus. E diz, Senhor, só me ajuda a poder entender quem, entre todos esses discípulos, o Senhor escolheu para poder estar comigo. Quem serão eles? Às vezes, nós gastamos tanto tempo, e às vezes em oração, e ainda assim, né? Às vezes até é difícil chamar aquilo que a gente tem, às vezes de oração. Porque nós fazemos da oração o muro das lamentações, a gente só vai para poder reclamar, para poder dizer para Deus o que está errado, o que está ruim, o que deveria ser diferente. Tentamos tratar Deus como se Ele fosse o nosso office boy. A gente fala para Ele, Senhor, eu quero que o Senhor vá lá e mexa lá com aquele meu patrão que é ruim, aquela minha mulher que está me enchendo a cabeça, aqueles meus filhos estão perdidos, eu preciso de mais dinheiro para poder pagar as contas, eu preciso de um emprego melhor, eu preciso de uma casa melhor, eu preciso de um carro melhor. E a gente vai dizendo para Deus exatamente o que Deus tem que fazer. A gente trata Deus como se Ele fosse o nosso office boy. Alguém que vai cumprir uma lista de tarefas que a gente passou para Ele. E alguns ainda têm o desplante de poder dizer para Ele, Senhor, olha, eu tô te provando, hein, para ver se o Senhor vai fazer mesmo. Na verdade, oração é quando você tem a possibilidade de entreter um diálogo com Deus. E diálogo pressupõe que alguém tem que falar primeiro. E quer que eu te diga uma coisa? Quando você deixa Deus falar primeiro dentro do contexto da oração, fica tudo tão mais fácil que você tem a possibilidade de poder descobrir qual é a agenda que Ele tem para você. Se Jesus errasse na hora de escolher aqueles 12, ele teria dificuldade de poder estabelecer a base da igreja. Por isso, ao invés de quebrar a cabeça, ele vai até o Pai. Uma noite toda em oração. Eu olho para Cristo Jesus e eu me sinto muito pequeno diante do Cristo homem. O homem perfeito, como apresentado por Lucas. Quantas são as vezes que eu tenho que tomar a decisão e ao invés de gastar tempo com Cristo em oração, e não apenas com um amontoado de pedidos e pedidos e pedidos, mas deixando que Ele fale, eu começo a quebrar a cabeça tentando encontrar escolhas, tentando encontrar opções. Algumas pessoas dizem para mim assim, pastor, eu não consigo encontrar assunto para poder conversar com Deus. Eu começo a conversar com Ele, quando dá 1, 2 minutos eu já estou pensando lá em outra coisa que eu tenho para poder fazer, a mente começa a divagar. Mas é claro, oração pressupõe conversa, diálogo, e Deus tem algo para poder dizer. Então deixa Ele falar primeiro, e em cima do que Ele falar, dialogue com Ele. Experimente aquilo que eu estou dizendo para você. No seu momento de oração, comece fazendo uma breve oração, diga a Deus, peça a Deus para que Ele fale contigo. Separe 4, 5 capítulos da Bíblia, leia com atenção e entre aqueles capítulos que você ler, eleja um para poder ser o capítulo que você vai usar para conversação com Deus. E pegue versículo por versículo, conversas com Deus sobre o texto. Pergunta para Ele, por exemplo, vamos imaginar que fosse esse texto aqui, ó. Naqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Particularmente, se esse fosse o texto que eu usaria agora para poder conversar com Deus, eu começaria falando para Ele, puxa vida, Senhor Jesus, vou te falar um negócio, hein? Olha, eu me sinto tão pequeno olhando para o Senhor aqui a noite toda em oração. E eu às vezes tenho dificuldade de poder passar meia hora, 40 minutos, 1 hora junto com o Senhor conversando. Senhor, que luta é essa? Mas eu quero chegar lá, Senhor. Me ajuda a poder viver essa realidade. Olha quanta coisa a gente pode estar trabalhando. Aí depois o texto vai dizer, e ao amanhecer, eu já diria para ele aqui, Senhor, o Senhor esperou o dia amanhecer para poder chamar os seus discípulos.
E aí, eu já tenho outra informação, porque a Sharon White disse que os discípulos estavam dormindo ainda quando Jesus, depois de passar a noite toda, foi lá, acordou os discípulos e falou: pessoal, tem uma notificação para dar para vocês. Essa noite eu veio junto com o Pai, e o Pai me diz quem são aqueles que vão estar comigo como apóstolos. Aí eu falaria para Deus agora nessa altura: Senhor, eu estou igual aos discípulos, ao invés de poder passar a noite toda em oração, eu estava dormindo igual eles, Pai. Mas me ajuda a despertar, me ajuda a viver isso. Você entende o que é você pegar o texto, você conversa sobre o texto com Deus e ao mesmo tempo aplica o texto à sua história. Não é que você vai contar para Deus, você precisa contar para Deus aquilo que você está vivendo, mas você deixa o texto falar com você. Vai deixando que as mensagens contidas no texto sejam aplicadas à sua própria história. E aí você começa a entrar dentro do texto. Você terminou de conversar com Deus sobre o texto, se a agenda que você tem para poder conversar com Deus ainda não foi contemplada dentro da agenda de Deus estabelecida no texto bíblico, aí você vai dizer: olha, Senhor, tem mais umas coisas que eu precisava falar para o Senhor. Estou preocupado lá com o meu casamento, estou preocupado com o meu trabalho, estou preocupado com essa época de pandemia, estou preocupado com o meu filho, com a minha filha, estou preocupado com isso, com aquilo outro. Me dê sabedoria para poder entender o que fazer no meio disso tudo. E eu aprendi uma coisa: eu sempre que vou orar, eu não fico gastando tempo dizendo para Deus o que Ele deve fazer, porque Ele é Deus. Eu tenho aprendido que dentro do contexto das orações, eu tenho sempre dito para Deus assim: Senhor, eu não vou lhe ensinar a ser Deus. Na minha vontade, na verdade, é que as coisas aconteçam assim, assim, assado. Mas não vou ensinar o Senhor a ser Deus, porque o Senhor tem a soberania, o Senhor sabe o que é melhor. Eu só vou te pedir uma coisa: intervenha, por favor. E quando eu termino todo o processo, eu digo para Ele: Senhor, o Senhor tem mais alguma coisa para poder dizer? E fico em silêncio na presença dEle. Às vezes por 5, 10, 15 minutos, até que o Espírito Santo de Deus comece a falar a minha mente. E eu dou liberdade a Deus para poder falar. E eu falo para você, muitos dos grandes problemas que eu tenho que resolver no contexto da minha vida são resolvidos assim. Mas eu tenho reparado que desde que eu comecei a deixar que a agenda da conversação, a agenda da oração, seja a agenda de Deus, se torna tudo muito mais fácil. O fato é que quando o dia amanheceu, depois de ter passado a noite com o Pai, eu não sei como foi que Jesus orou, eu não sei o que Ele disse, eu não sei como é que foi a conversação dele com o Pai, o que eu sei é que ele passou a noite toda em oração. E é interessante isso aqui, porque quando você vai olhar para os evangelhos, você vai perceber que cada um deles coloca uma ênfase em um dos aspectos. E a ênfase que Lucas vai colocar aqui na hora do chamado dos discípulos é de que antes de poder escolhê-los, ele passou a noite em oração. Essa é a ênfase que aparece no texto. E eu quero te desafiar, talvez hoje esteja falando para alguém que está precisando de sabedoria para poder tomar uma decisão. Sabedoria para poder escolher um caminho que precisa seguir. Talvez nessa época de crise, o que fazer? Talvez alguém que está enfrentando uma luta, um dilema dentro do contexto do próprio casamento, com os filhos. Talvez alguém que está vivendo uma luta tremenda, uma luta financeira. Alguém que esteja vivendo uma luta espiritual e precisa saber o que fazer. Ao invés de se desesperar, ao invés de ficar batendo cabeça tentando encontrar uma saída, siga o exemplo de Jesus. Dedique tempo para poder clamar a Deus, mas tempo de qualidade. E se você me disser que não tem tempo, eu vou dizer a você, dá uma olhada na agenda que os evangelhos mostram de Jesus. E Jesus trabalhava desde o dia amanhecer até muito depois que o sol se punha. Isso é uma grande agenda, mas nunca faltou tempo para ele para oração. Por quê? Porque a oração era uma prioridade dentro do seu ministério. A oração era uma prioridade. Falar com Deus, manter comunhão com Deus, era uma prioridade no seu ministério. E talvez hoje nós tenhamos tão pouco poder dentro da nossa própria vida. Talvez na nossa casa nós temos tido tantas dificuldades, tantos problemas, tantos lares desestruturados, porque o altar da família tem sido colocado de lado. E o tempo dedicado a Deus em oração, o tempo dedicado buscando em Deus soluções para os problemas domésticos, para os embates da vida, tem sido colocado de lado. O interessante é que nunca falta tempo para ir para Netflix, para poder assistir filmes, séries, para poder navegar na internet, para as redes sociais. Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins, ok? Elas podem ser ruins, mas elas também podem ser boas. Desde que elas não sejam a prioridade da sua vida. A tua grande prioridade tem que ser a palavra de Deus, tem que ser a oração.
Tem que ser essa comunhão com Deus, porque senão nós vamos ser facilmente vencidos pelo inimigo das nossas almas. Eu quero te desafiar hoje a tomar uma decisão, tomar uma postura de gastar pelo menos 1 hora na presença de Deus. Pelo menos 1 hora na presença de Deus, com a Bíblia, a palavra de Deus, deixando que a agenda da conversação com Deus seja estabelecida por Ele. Vai para a Bíblia. Tenha coragem de ir para ela. Cada um, às vezes, tem que encontrar o seu caminho. Eu, por exemplo, sou auditivo. Eu aprendo muito ouvindo. Então, para mim, aquilo que funciona dentro do meu momento com Deus é a Bíblia em áudio. Eu abro a Bíblia e ao mesmo tempo vou escutando e lendo. Nesse ano, nós estamos agora em fevereiro. Eu já estou começando a ouvir a Bíblia pela 2ª vez. Tem sido uma bênção, mas eu gasto cada tempo que eu tenho ouvindo a palavra de Deus, deixando que Deus fale com a gente. E vou falar uma coisa para você, se você tiver acesso à minha agenda, você vai perceber que a minha agenda não é tão fácil assim não. Seria muito fácil eu dizer que não tenho tempo, mas eu descobri que todos temos tempo. Nós às vezes não temos a prioridade no lugar certo. E Jesus nos ensinou a estabelecer prioridade dentro do aspecto da oração. E eu desafio a fazer a mesma coisa. A escolha que ele fez, alguns diriam loucura. Mas olha o que esses homens fizeram. Transformar o mundo. Se eu e você hoje recebemos a mensagem do Evangelho, foi em grande medida por causa desses homens que ele escolheu naquele dia. Mas antes de poder escolher, a noite toda em oração com o Pai. Vamos pedir a Deus para que nos ajude a estabelecer uma vida de oração. Eu quero hoje te desafiar a terminar esse culto estabelecendo com Deus horário, estabelecendo com Deus lugar, estabelecendo com Deus já um compromisso, dizendo, Senhor, tal hora a gente se encontra. Aí você vai falar, pastor, vai ter que ser depois dos 10 dias de oração, né? Porque eu já estou me levantando às 6 da manhã para poder assistir o culto ali e a gente orar junto. Agora, que horas que eu vou ter? Não tenho tempo, pastor. Amigo, você acha que eu tenho pena de você? De ter que levantar mais cedo ainda para entrar na presença de Deus? Eu tenho pena se você não fizer isso. Você vai ser um coitado, um joguete na mão do diabo. No decorrer desse dia, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso redor como um leão, bramando, buscando alguém a quem ele possa devorar. Então, se você quer vencer, você precisa se colocar nas mãos do Senhor. Você precisa estabelecer com Ele uma prioridade dentro desse encontro com Ele. E Ele vai começar a abrir os seus caminhos. Experimente. Eu o desafio. Experimente. E você não vai se arrepender. Me deixa orar contigo. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor Jesus tinha o foco no lugar certo, na comunhão. Ajuda-nos a sairmos desse culto, Pai, com uma decisão tomada, de Te buscarmos todos os dias, com lugar, data marcado, para podermos entrar em Tua presença. Ajuda-nos a colocarmos a comunhão com o Senhor, através do estudo da Tua palavra e da oração como prioridade. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito obrigado por escolher estar conosco nessa noite. Não se esqueça que amanhã temos um encontro marcado, às 6 da manhã, para podermos estar orando juntos, ok? Estabeleça lá teu horário com Deus, não sei que horas que você vai achar para ter a tua comunhão pessoal com Deus, mas às 6 da manhã, das 6 às 6:30, é o nosso horário com coletividade. E ao mesmo tempo, às 20 horas, nós teremos a possibilidade de poder estar juntos, buscando a presença manifesta do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até amanhã às 6 horas.